Meio-dia, 14 minutos. Olá, muito boa tarde para você. Tô chegando com as últimas notícias do Legislativo. E a manhã de hoje foi de uma grande movimentação aqui na Câmara. Para você que está acompanhando nossa programação, viu aí que o prefeito Sandro Mabel acabou de prestar contas da gestão aos vereadores. E nós vamos trazer para vocês os principais pontos que ele abordou e que foram discutidos no plenário. Por isso, vamos ao vivo acionar o repórter Bruno Denis. Bruno, conta pra gente, boa tarde, como é que estão as contas do município? Olá, Mariana. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. É o seguinte, as contas prestadas hoje se referem ao segundo quadrimestre de 2025, ou seja, de maio a agosto deste ano. E o saldo apresentado pelo prefeito Sandro Mabel é bastante positivo, de superávit primário, o maior dos últimos anos. Eu vou convidar você que nos acompanha na programação para entender um pouquinho desse assunto, apresentando os principais números que o prefeito trouxe aqui aos vereadores. Vamos ver. De maio a agosto de 2025, a receita do município ultrapassou 6,6 bilhões de reais, o que representa alta de 6,61% em relação ao mesmo período do ano passado, descontada a inflação. De maio a agosto de 2024, a receita foi de 5,9 bilhões de reais. Quanto à despesa, no segundo quadrimestre de 2025, a prefeitura registrou 5,9 bilhões de reais, queda de 10,57% na comparação com o mesmo período de 2024, desconsiderando a inflação. Entre maio e agosto do ano passado, a despesa foi de 6,2 bilhões de reais. A prestação de contas revela cenário de reequilíbrio financeiro em relação ao fim do ano passado. Pelos dados consolidados de janeiro a agosto de 2025, o superávit chega a 716 milhões de reais. Desconsiderando o pagamento de juros, amortização da dívida, receitas e despesas com regime próprio de previdência, o resultado primário chega a 678 milhões, o melhor registrado nos últimos anos. Os gastos com pessoal representam 46,35% da receita corrente líquida, abaixo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54% da receita corrente líquida. Segundo a prestação de contas, o município atingiu na saúde pública o percentual mínimo de aplicação sobre a receita total, 20,76%, enquanto o exigido pela Constituição Federal é de 15%. Já na educação, os recursos ficaram abaixo do exigido, atingiram 20,06%, enquanto a lei manda aplicar, no mínimo, 25%. O prefeito Sandro Mabel, durante a prestação de contas, falou que esse resultado foi alcançado a partir de cortes nas despesas e falou como que ele pretende direcionar os recursos que foram conseguidos com esse superávit em termos de investimentos. Vamos ouvir. Diminuímos aquela despesa da Comurg, que era um absurdo. A conta da Fundac era 180 milhões, nós fechamos por 75. Nós melhoramos o aproveitamento do dinheiro da educação, porque ele tem um percentual certo, mas nós vamos fazer muito investimento esse ano. Nós estamos aí com uma perspectiva de fazer quase 200 milhões de investimento na educação. Nós vamos fazer investimento na saúde também, em muitas áreas. A gestão, quando você faz uma gestão, ela permite que você tenha um caixa que suporte a cidade. Nós estamos cobrando de quem não paga também. Nós temos aí no ISS uma sonegação muito grande. Então começa a se buscar, não quero aumentar impostos. Nós vamos trabalhar sempre com o mesmo imposto, o mandato todo. Nós vamos cobrar de quem não paga. Nós temos aí as marginais. O Marginal Botafogo vai consumir quase 400 milhões. Nós temos aí viadutos que eu quero fazer, tem vários mergulhões. A Perimetral Norte não pode mais ficar passando em nível. Nós temos 4 pontos lá que nós temos que fazer os mergulhões, custa 14 milhões cada um. Então, essas coisas a cidade precisa. O trânsito, você vê a semaforização de trânsito, toda a coisa vai custar quase 100 milhões, mas a cidade está andando.
Meio-dia, 19 minutos, a gente continua ao vivo trazendo aí dados importantes sobre a prestação de contas do prefeito Sandro Mabel aqui na Câmara. Bruno, agora outro ponto que eu queria levantar contigo é porque está em discussão aqui o índice que o prefeito pode remanejar na receita do ano que vem. No projeto, ele propôs um índice aí de 50%, mas a Câmara, o que a Câmara aprovou até agora foi uma redução para no máximo 10% e índices aí diferentes para cada área. Como que o prefeito pretende resolver essa questão? Mariana, esse projeto que prevê esse índice de remanejamento é o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o prefeito retirou de tramitação aqui na Câmara e deve enviar com mudanças. Inclusive, na entrevista coletiva, ele falou que vai mandar esse projeto com uma nova proposta de índice. Como você disse, o que nós temos hoje é uma proposta aprovada na comissão mista que modifica o texto original do prefeito. O texto original era de manter o remanejamento em 50%, uma margem bastante alta. A metade das receitas poderiam ser modificadas sem aprovação aqui, sem a necessidade de aprovação aqui na Câmara. Esse índice de 50% proposto inicialmente é o mesmo deste ano, que é o de 2025, seria repetido em 2026. A comissão mista, então, como você disse, reduziu esse índice e vamos entender a proposta que foi aprovada na comissão e que vale até este momento. Vamos ver. Pelo texto aprovado na comissão mista, o índice de remanejamento vai variar de acordo com a natureza da despesa. Para as áreas de saúde e educação, por exemplo, o índice chegará no máximo 10% das despesas correntes e a até 5% dos investimentos. Para as outras áreas, será de até 5% para despesas correntes e até 2% para investimentos. Mariana, então nós temos aí esses dois índices possíveis, que seriam de 50% proposto, mas que foi modificado aqui pela comissão mista. O prefeito, quando for reenviar esse projeto à Câmara, deve propor um índice talvez intermediário. Ele se mostrou na entrevista coletiva aberto à negociação para enviar então esse projeto com uma nova proposta. Vamos ouvir o que ele disse. Esse ano nós já remanejamos 45%, quase 48% agora. Então você vê que os 50% não eram exagerados. É porque o orçamento que foi feito, ele veio muito mal feito. Ele não veio dentro de uma condição que você poderia executá-lo. Então esse ano, eu acho que eu falei com os vereadores, se quiser abaixar um pouco esse índice, não tem problema. Uma flexibilidade responsável. As coisas que eu tenho feito são todas com muita responsabilidade. Então, nós ouvimos aí o posicionamento do prefeito, que deve ainda encaminhar uma nova proposta de remanejamento dentro do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O presidente da Câmara, vereador Romário Policarpo, também falou sobre a questão orçamentária. Ele disse que esse equilíbrio das contas com superávit é essencial para que a prefeitura garanta mais investimentos para o próximo ano na Lei Orçamentária Anual. Esse projeto da Lei Orçamentária, que é um desdobramento da LDO, também deve ser ainda enviado pelo prefeito e discutido neste semestre. Vamos ouvir o que disse o presidente da Câmara. O que a gente espera com esse orçamento apresentado agora é que esses investimentos aumentem e o prefeito já disse por diversas vezes que quer fazer 1,2 bi ano de investimento na cidade. Esse superávit é o primeiro passo para isso. Você precisa ter dinheiro para fazer esses investimentos. Eu tenho certeza que no orçamento que será aprovado aqui na casa para o ano que vem, esses investimentos já serão aumentados já. Bruno, agora com relação às intervenções feitas pelos vereadores, o que a gente destaca? Mariana, muitas das perguntas foram de fato respondidas pelo secretário de Finanças, Valdivino Oliveira. E os vereadores fizeram vários questionamentos sobre valores, empréstimos, contratos, enfim, vários dados adicionais em relação aos números apresentados. Um dos pontos que foram debatidos entre os vereadores diz respeito à necessidade de manutenção da calamidade pública financeira que a prefeitura tem
também e aprovou na Assembleia Legislativa, diante desse novo dado de um segundo superávit seguido desde o início do ano, no primeiro quadrimestre, e agora confirmado e ainda maior no segundo quadrimestre. A vereadora Ava Santiago e o vereador Anselmo Pereira apresentaram seus argumentos em relação a essa questão. Vamos ouvir. Ou tem calamidade ou tem superávit. Calamidade com superávit 2 quadrimestres consecutivos e arrecadação maior que no ano anterior são inconsistentes, são incompatíveis, e aí reforça a tese que a gente tem de que é uma calamidade sazonal. A calamidade existiu. Nós estamos saindo também de uma época de uma pós-pandemia. Todo mundo sabe o que foi uma pandemia. Agora, o esforço, por exemplo, eu vejo aqui, se cortou milhões de reais em aluguéis. Veja você que isso sangra diuturnamente. Eu vi galpões e mais galpões ser desativados e ser reaplicados dentro dos próprios públicos. Imagine você que você aplica isso para reformar um CRAS, para reformar um CIMEI, um PSF que precisa de benefício. Essa receita, se continuar, eu tenho certeza absoluta que com o auxílio da Câmara Municipal, a Prefeitura deve sair breve dessa calamidade imediatamente. Então, Mariana, nós temos aí pelo menos 2 projetos que devem dominar a pauta nesse semestre, vindos do Executivo, tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto a Lei Orçamentária Anual, os 2 projetos que definem todo o destino dos recursos da Prefeitura para o ano que vem, Mariana. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Bruno Denis falando ao vivo com a gente direto do plenário. E a gente aproveita para lembrar você que acompanha a nossa programação que, além da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o prefeito Sandro Mabel tem outros projetos importantes para serem votados aqui na Câmara. Entre eles, um pedido de autorização para contrair um empréstimo que vai modernizar a gestão. Vamos entender o texto. O projeto foi lido no plenário. Nele, o prefeito Sandro Mabel pede autorização à Câmara para contratar empréstimo ao BNDES no valor de R$ 132 milhões. Os recursos serão destinados à modernização da gestão pública do município, com implantação de tecnologias, processos e sistemas. Na primeira etapa, o projeto será votado na Comissão de Constituição e Justiça. E entre as matérias enviadas à Câmara pelo prefeito está também a regulamentação do Refis. A aprovação do texto vai permitir ao contribuinte renegociar dívidas com o município com parcelamento e redução de juros e multas. Vamos entender a proposta. Chegou à Câmara o projeto do Executivo que institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários, Fiscais e Não Tributários, o Refis, referente ao exercício fiscal de 2025. O prefeito propõe a possibilidade de parcelamento de dívidas com o município em até 60 parcelas. A medida vale apenas para dívidas vencidas até 30 de julho de 2025. Segundo o projeto, o desconto em juros e multas vai variar de acordo com a forma de pagamento, sendo 99% à vista, 90% parcelado em até 10 vezes, 80% parcelado de 11 a 20 vezes, 70% parcelado de 21 a 30 vezes, 60% parcelado de 31 a 40 vezes, 50% parcelado de 41 a 60 vezes. E nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 100 para a pessoa física e R$ 300 para a pessoa jurídica. Entre os tributos que vão poder ser renegociados estão os impostos predial e territorial urbano, IPTU, territorial urbano, ITU, de transmissão de bens imóveis, ITBI, e sobre de qualquer natureza, o ISS, além de taxas e contribuições municipais. Segundo o texto, o prazo de adesão aos benefícios vai ser de no máximo 30 dias e o período de duração será definido pelo prefeito e deve ser publicado no Diário Oficial do município. E tanto no caso do Refis quanto do pedido de empréstimos, esses 2 projetos dependem de votação no primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário em 2 turnos. Entre outras matérias do prefeito que tramitam na
na Câmara estão a mudança no repasse de recursos para manutenção de escolas municipais, a prorrogação da vigência até o fim do ano do Plano Municipal de Educação e também a criação do Conselho de Segurança Pública e Defesa Patrimonial de Goiânia. 12h28, todos os detalhes da votação desses e de outros projetos, você já sabe que acompanha aqui na nossa TV Câmara. E a gente vai ficando por aqui, mais uma edição do Notícias da Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. Até já. Tchau.